capítulo de número 4 e versículo de número 11. Eu serei breve na palavra do Senhor, me inquietou nessa tarde. Na verdade, confesso que eu tinha umas 4 mensagens para pregar, né? Eu tentei pescar 4, não deu. Eu falei, não, essa aí não. Aí tentei falar, essa aqui, não, essa aí também não. Aí ele falou, essa aqui, ó. Essa aqui eu tenho falado contigo e falado com as minhas igrejas. Tá bom. 1 Samuel, capítulo 4 e versículo 11. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Vou te esperar. 1 Samuel capítulo 4 e versículo 11, que diz assim: E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, e chegou no mesmo dia a Siló, e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma vigiando ao pé do caminho, porquanto seu coração estava tremendo pela arca de Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz de alvoroço é esta? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E era Eli da idade de 98 anos, e estava com seus olhos tão escurecidos que já não podia. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo. E além disso, também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu para trás da banda da porta, e quebrou-lhe e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado a Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas, de que a arca de Deus era tomada, e de que deu à luz, por quantas dores lhe sobrevieram, e ela se encurvou e deu à luz. Versículo 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois tivesses um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabô ou Icabode, dizendo: Foi-se a glória de Israel, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu... E disse mais: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Toma o seu assento, aplaudindo a Jesus. Agora sim, para Jesus pode ser legal. Ele vai estar cantando. Aleluia. Olha para o seu irmão aí, isso. E olha para o seu irmão e diga para ele: geração da arca. Fala mais forte: geração da arca. Agora olha bem no olho dele. Olha bem no olho dele. Você pode olhar. E pergunta para ele: aonde você enfiou a arca de Deus? Agora, com o dedo de profeta, aponta para ele e diga para ele: até terminar o culto, a arca vai voltar. E você vai voltar a ser o mesmo. Em nome de Jesus. Aplauda Jesus.
Quando eu olho para o livro de 2 Samuel, no seu capítulo 4, e no versículo de número 11 adiante, a Bíblia é fantástica, a Bíblia é tremenda, e nós poderíamos usar todos os vocabulários, todos os verbetes brasileiros, portugueses, melhor dizendo, para expressar o que Deus é na nossa vida, e nós não conseguiríamos expressar o que Deus é para nós, para a nossa casa e para a nossa vida. Quando eu olho para o livro de 2 Samuel, no capítulo 4, no versículo 11, eu vejo uma geração que carregava a arca de Deus. Eu vejo uma geração que vai trilhando na presença de Deus e carregando a arca. A Bíblia diz que havia um sacerdote chamado Eli, sumo sacerdote e sacerdote em Israel. Diz a Bíblia que ele julgou Israel durante 40 anos. 40 anos Israel estava nas mãos da autoridade de Narasub, Erga, Candaraia de Eli. Mas diz a Bíblia que os filhos de Eli foram crescendo e se tornaram também sacerdotes. Mas os exemplos de Ofni e de Finéias nunca foram exemplos de cristãos. Sabe, irmão, eu tenho me entristecido nesta geração, e eu acredito que muitos de nós, Deus nos levará para o céu de glória, porque esta geração é uma das piores geração perversa, geração pecaminosa, geração ingrata, geração que quebra laços, geração que quebra amizades, geração que quebra a Nagasub comando e vacha, tanta coisa na sua vida. Por quê, pastor? Porque alguém tomou uma diretiva e ele resolveu viver uma vida de libertinagem. Mas eu acredito que Deus escolheu a dedo aqui nesta noite você, para que você entendesse o que Deus quer falar contigo. Diz a Bíblia que Eli governava Israel, que Eli liderava Israel, mas a arca de Deus estava em Israel, e o sucesso de Eli estava pautado na presença de Deus, porque a arca de Deus, ela tipifica, ela simboliza a presença de Deus. Mas diz a Bíblia que o exército de Israel foi guerrear, e eles levaram a arca, e quando eles levaram a arca, Ofni e Finéias também foi para a guerra. E aí chega alguém que saiu da batalha dizendo: olha, sacerdote Eli, olha, eu não posso olhar para a tua idade, eu não posso olhar para a sua situação, eu sei que o Senhor está cansado, eu sei que o Senhor está velho, mas eu venho do campo de batalha lhe trazer uma notícia. No Pierga Candaraia, Ofni e Finéias morreu, os teus filhos morreram, mas a preocupação de Eli não estava com Ofni e Finéias. Diz a Bíblia que ele pergunta: e a arca de Deus? E aí o mensageiro responde: a arca de Deus também foi levada embora. Os filisteus levaram a arca, a presença de Deus foi levada. Quando esta notícia é dada ao sacerdote Eli, diz a Bíblia que ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. O que é isso, pastor? Eu te explico. Eli estava entendendo que sem a presença de Deus não tem como fazer nada. Sem a presença de Deus não tem como atuar em lugar nenhum. Sem a presença de Deus não tem como liderar uma igreja. Sem a presença de Deus não tem como liderar um departamento. Sem a presença de Deus não tem como ser um discípulo de Jesus. Sem a presença de Deus, por mais bonito, por mais aparente que você seja, labanto de Calaxandaraia, nada vai acontecer. Por quê, pastor? Porque a presença de Deus foi levada embora. E quanta gente que está aqui dentro, que a presença de Deus já não atua mais na tua vida, ela foi levada embora. Alamantio é de Calassargue. Quantas pessoas estão aqui e você não sente mais a presença do teu amigo Espírito Santo? Quantas pessoas estão aqui nesta noite que não sente mais a presença do Paracleto Divino, não fala mais em língua, não sente mais desejo de orar,
não tem mais desejo de ler a Bíblia. É a geração de Eli, a geração que perde a arca. Quem perde a arca, nós detectamos as suas características muito rápido. Ele começa a faltar culto, ele começa a diminuir o seu ritmo na igreja. E quem é espiritual vai entendendo. Por quê, pastor? Porque nós temos 4 grupos na igreja: gente carnal, gente espiritual, gente natural. Ele fugiu a memória o 4º grupo, mas eu quero te dizer, Israel perdeu a arca, Israel estava sem a presença. Eu fico tentando entender como é que alguém adora a Deus sem a presença, como é que alguém busca fazer algo para Deus sem a presença. Eu vou voltar lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 33 e versículo de número 1. Diz a Bíblia que Moisés estava no Monte Horebe, fazendo o que, pastor? Orando a Deus, jejuando, esperando as tábuas dos mandamentos serem escritas pelo dedo de Deus. E quando Deus escreveu, Moisés está descendo, mas o povo havia se corrompido. O que é isso, pastor? O povo tinha perdido a presença. E aí Moisés fala: Senhora, deixa que a tua presença vá comigo, para que eu possa herdar a terra. Aleluia, Deus. E o que me chama a atenção, cadê meu pano? Eu sou meu servo. À frente, pastor. Ô Espírito Santo, aleluia. O que me chama a atenção é que muitas das vezes Deus te levanta para um negócio, mas você perde a arca no caminho. Tem hora que Deus tem um negócio com você. E eu dizia ao pastor Tiago esses dias, que foi veemente, decepcionado. Eu dizia: pastor, o erro do senhor é confundir a sua amizade com o ministério. Quando Deus disse para mim que ia passar o cajado da missionária Rose, eu sentei com ela e disse assim: ó, não confunda amizade de membro nenhum com o ministério que Deus te deu. Porque se você confundir, Deus disse para mim que Ele te arranca de lá e levanta outro. O problema nosso, muitas das vezes, é que Deus nos levanta, mas a gente tem muito amigo. A gente não pode desagradar as pessoas. A gente não pode dizer não para o irmão, não para a irmã. E Deus fala: então não serve. Não dá. Não vou contar com você. Porque eu sou Deus e eu sei falar não. Eu sou Deus e sei falar sim. Moisés pede a presença de Deus para subir para Canaã. E Deus fala: Moisés, Êxodo 33:1, a minha presença não vai. A minha presença não vai. Eu vou mandar o anjo. O anjo está em letra maiúscula. Manifestação da teofania. Fala-se de manifestação de poder. Nós vivemos em uma geração que só tem poder, mas não tem caráter. Só tem poder, mas não tem obras. Deus não quer gente só de poder na igreja. Deus quer gente que quando abrir a carta dele, olha, ele fez, ele enfiou, ele pôs a mão na obra, ele suou, ele chorou, ele sangrou, mas ele estava lá. Aleluia! Andaraço e deplova na baixandaraca. Mas ele estava lá. Moisés, a minha presença não vai com esse povo, porque esse povo é rebelde. E se eu for com eles, eu vou matar. Lê Êxodo 33 na tua casa que você vai ver. Deus disse: Moisés, vai as minhas manifestações, vai o anjo, ó, em letra maiúscula. Porque se a minha presença descer lá, eu consumo com todo mundo, Moisés. Você estava lá em cima pagando preço, e o povo estava construindo bezerro de ouro e adorando, e dizendo: olha aqui o nosso Deus. Moisés sumiu, não tem mais Iavé, Adonai, Naraflaço e Derrébria. Nós estamos adorando aqui o Deus bezerro, o Deus de ouro. E diz a Bíblia que Deus destruiu o cananeu, ferezeu, eteu, mas era
a manifestação do poder de Deus. Eu vou clarear o teu entendimento, para que você entenda o que eu estou pregando. Pastor, como é que eu fico assim com uns questionamentos na minha cabeça? Eu vou resolver ele nesta noite. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Eu vou te responder tudo hoje. Oramente um candarassape. Pastor, como é que alguém que compra e não paga, Deus usa? Como é, pastor, que a pessoa vem quando quer, aparece na igreja quando quer, Deus usa? Alamante, de calaxandaraia. Pastor, como alguém que vive uma vida de fornicação, de adultério, Deus usa? Deus não usa. O poder de Deus se manifesta. Eu não acredito nesse evangelho que não tem ninguém para usar. Deus usa gente tonto. Deus não usa, porque diz a Bíblia que quando Deus ia levar Elias, e Elias se escondeu na caverna, Elias chegou dentro de Deus e disse: Deus, só eu fiquei. E Deus disse: Elias, vai dar uma volta. Tem 7.000 que não se dobraram. Tem remanescente aí? Tem graça. Está pulando e não tem caráter? Sai fora. Está revelando, mas não tem conduta? Sai fora. Deixa primeiro ele tratar, descer a casa do oleiro e deixar Deus tratar o caráter dele. Por que não roda para entregar para o pastor?